Fala, meus alunos, aqui é o professor José e neste vídeo vamos estudar os minerais são recursos da natureza. Sou o professor José e bora pro vídeo. Os recursos naturais. Os recursos naturais, são todos os elementos que estão disponíveis na natureza e que também podem ser utilizados pelo ser humano. Em exemplo, a água, o ar, a energia solar, o solo, os minerais, a flora e a fauna. São os recursos naturais. E também que, de acordo com a possibilidade ou não de se renovar, isto é, de retornar ao seu estado original, os recursos naturais eles podem ser agrupados em duas categorias, os renováveis e os não renováveis. Que os recursos naturais renováveis são aqueles que, quando utilizados pela sociedade, usados pelo homem, podem ser repostos pela natureza ou conservados pela ação humana. Exemplo, a água, os solos e as florestas são alguns deles. E se utilizado de forma racional pela sociedade, esses recursos eles provavelmente nunca se esgotarão. Já os recursos naturais não renováveis são recursos que, quando utilizados pela sociedade, não podem ser repostos pela natureza, nem recriados pela ação humana. Exemplo, o petróleo, o ferro e o alumínio, que são recursos que, a serem aproveitados, vão diminuindo de quantidade na natureza. Agora vamos estudar a questão dos recursos minerais. Os recursos minerais. As rochas da crosta terrestre elas são compostas por diversos minerais, que podem ser utilizados como matéria-prima para a elaboração dos mais variados produtos. Depois de extraídos da natureza, os minerais eles são transformados pelas indústrias e utilizados na fabricação de eletrodomésticos, automóveis, joias, computadores, entre vários outros produtos. Os minerais eles também são muito utilizados na construção de casas, edifícios, pontes e estradas. E de acordo com sua propriedade física e química, os minerais eles são classificados em minerais metálicos e minerais não metálicos. Que os minerais metálicos são aqueles que apresentam as propriedades físicas e químicas de metal, como boa condução de calor e eletricidade. E já os minerais não metálicos são aqueles que possuem as propriedades físicas e químicas de metal, que além dos minerais na litosfera, ainda podem ser encontrados recursos naturais energéticos, fósseis de origem orgânica, que possuem a propriedade de liberar grande quantidade de energia quando levados à combustão. Alguns exemplos de minerais, de recursos energéticos fósseis, a questão do ferro. Recursos energéticos fósseis, petróleo, gás natural, carvão. Recursos minerais não metálicos, diamante, calcário, areia. E recursos minerais metálicos, cobre, alumínio e ferro. Além de outros, né? Agora, vamos estudar a questão dos recursos minerais brasileiros. O Brasil ele está entre os países que possuem as maiores e mais variadas reservas minerais do planeta, e esse fato se deve em grande parte à extensão do território brasileiro e também à composição de suas rochas. E atualmente o Brasil ele explora cerca de 50 minerais diferentes, destacando-se mundialmente na produção do ferro, que o Brasil é o segundo produtor do mundo, o manganês, o quinto produtor, o estanho, o quarto produtor, bauxita, quarto produtor e entre outros. E, no entanto, existem certos minerais que são extraídos em quantidades insuficientes para abastecer o consumo interno. E por esse motivo são importados, como a prata e o enxofre e o mercúrio. Sobre os recursos energéticos fósseis. A questão do petróleo. Os recursos energéticos fósseis
que são utilizados na geração de energia que movimenta as máquinas das fábricas e dos meios de transporte, como aviões, navios, carros, ônibus. E também eles servem também como matéria-prima na fabricação de diversos produtos. E esses recursos são essenciais para o crescimento de um país, pois são fundamentais ao desenvolvimento de muitas atividades, sejam elas industriais, comerciais ou agrícolas. E os principais recursos energéticos fósseis utilizados atualmente são o petróleo e o carvão. E o petróleo, que há milhões de anos, com a acumulação de matéria orgânica, resto de micro-organismos no fundo dos oceanos, deu origem a uma substância viscosa, geralmente de cor escura, chamada de petróleo. E o petróleo ele é extraído no estado líquido de depósitos naturais no subsolo, onde encontram-se armazenadas também outras substâncias energéticas fósseis, como o gás natural e o xisto betuminoso, que diariamente milhões de barris de petróleo bruto são extraídos no mundo, e também que em seguida essa substância é transportada das áreas de extração para as refinarias, indústrias que transformam o petróleo bruto em vários subprodutos, como gasolina, óleo diesel e querosene, que são derivados do petróleo. Também plásticos, borrachas sintéticas, asfalto, fertilizantes, fibras e entre muitos outros. A questão do petróleo no Brasil. O petróleo é um recurso natural que está presente na composição de diversos produtos que usufruímos em nosso dia a dia. Entretanto, as jazidas de petróleo exploradas atualmente no Brasil são insuficientes para atender a demanda interna do país pelo produto. As reservas conhecidas produzem cerca de 64% do petróleo consumido no país e outros 36% necessários para suprir o consumo interno, que são importados de outros países, principalmente do Oriente Médio. E as jazidas, também chamadas bacias, estão localizadas em áreas de rochas sedimentares no continente e no oceano, na plataforma continental. E o petróleo extraído no Brasil ou importado passa por vários lugares até ser consumido, em sua forma bruta. Segue para as refinarias, lugar onde é transformado em combustíveis e em matérias-primas, como para outras indústrias, e também os combustíveis, por exemplo, são levados às empresas distribuidoras e depois aos postos de venda, onde vão abastecer os automóveis. E as refinarias de petróleo, localizadas no território brasileiro, estão próximas às regiões onde tem uma maior concentração industrial, a fim de atender às necessidades de matéria-prima desse setor. E também um fato importante que o Brasil, encontrou uma grande reserva de petróleo, né? A chamada a camada do pré-sal, que é uma grande reserva que tem muito petróleo no litoral brasileiro. Isso foi muito importante para o Brasil, essa questão do petróleo. Agora vamos estudar a questão do carvão. Que o carvão também é um recurso energético fóssil, que centenas de milhões de anos atrás, extensas florestas existentes em regiões de lagos e pântanos foram soterradas. E a matéria orgânica dessas florestas, rica em carbono, foi transformando-se, com o passar do tempo, em um material rochoso denominado carvão. E o carvão é a principal fonte de energia que é utilizada para aquecer os altos fornos das siderúrgicas, para a fabricação do aço. Ele também é usado na indústria química para a produção de corantes, explosivos, inseticidas, plásticos, medicamentos e também fertilizantes. E no Brasil, as maiores jazidas de carvão estão localizadas na região sul, principalmente nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E esses dois estados são responsáveis por praticamente toda a produção nacional de carvão. E como o carvão brasileiro apresenta grande quantidade de impurezas, ele é utilizado em uma mistura com carvão importado, que possui maior concentração de carbono. Cerca de 65% de carvão consumido no país provém das importações. As jazidas estão se esgotando, que desde aproximadamente 2 séculos, com o constante desenvolvimento de técnicas de extração, os minerais e os recursos energéticos fósseis
Eles vêm sendo tipo retirados da natureza em grandes quantidades e a maioria desses recursos são não renováveis. Por isso, se a exploração continuar no ritmo atual, muitos deles poderão se esgotar em poucas décadas. Considerando-se as jazidas também disponíveis atualmente, vamos ver alguns exemplos de minerais que estão se esgotando. O ouro, que é um dos minerais mais valorizados que existem, que ele é utilizado no ramo joalheiro e na fabricação de vários produtos, além de servir como reserva de riquezas para os países que o possuem. Calcula-se que as reservas disponíveis de ouro podem se esgotar na década de 2020. Mas aqui é tipo, eles tipo cientistas fazem tipo uma previsão, mas não sabemos quantas quantidades temos, né, de ouro no subsolo. A questão do estanho também, que é uma das jazidas que estão se esgotando, que o estanho é obtido a partir de um mineral chamado cassiterita, que é muito utilizado na associação com cobre, na fabricação de estátuas, medalhas e outros utensílios, além de revestir o aço em latas de óleo, milho em conserva, extrato de tomate, etc. E as reservas deste mineral têm esgotamento previsto no final da década de 2020, aproximadamente. A questão também das jazidas que estão se esgotando é a questão do níquel, que é um mineral bastante empregado na indústria em função de uma grande resistência à corrosão. Por esse motivo, o níquel é utilizado na fabricação de moedas e no revestimento de objetos feitos de aço ou de outros metais, como torneiras para cozinha e banheiro. O esgotamento das jazidas desse mineral estão previsto para o final da década de 2050, aproximadamente. Também que, embora grandes partes dos minerais não renováveis possam se esgotar, muitos deles podem ser reutilizados pela sociedade. Além disso, novas tecnologias permitem a substituição de muitos minerais por outros materiais, como por exemplo o papel, a borracha e as fibras sintéticas. Também essa questão dos esgotamentos das jazidas vai depender também da questão da exploração. Se explorar com a questão de consciente, com consciência, não, essa questão da jazida não acabará totalmente, usando essa questão utilizando os recursos renováveis, deixando esses recursos minerais, tipo como carvão, petróleo, usando com consciência, tipo, utilizando outros recursos, não esgotarão essas jazidas. Isso foi mais um vídeo, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo.